No primeiro milagre público que Jesus realizou, ele transformou água em vinho em uma festa de casamento. Durante essa grande festa, os anfitriões ficaram sem vinho. Maria, a mãe de Jesus, aproximou-se e contou-lhe sobre o problema. Mãe, por que está me dizendo isso? Não posso fazer nada a respeito. Disse Jesus, a minha hora ainda não chegou. Posso imaginar que Maria apenas sorriu e disse aos serviçais, façam-me um favor, seja o que for que Jesus lhes peça para fazer, apenas façam. Maria sabia o que ele era capaz de fazer. Havia 6 grandes tinas de pedra nas proximidades. Cabiam 120 litros em cada uma. Jesus disse aos serviçais, encham esses potes com água. Eles o encheram. Então ele disse, agora tire um pouco de água, que nesse momento havia se transformado em vinho, e leve para o anfitrião da festa. Quando o anfitrião provou, chamou o noivo e disse, isso é incrível! A maioria das pessoas serve primeiramente o melhor vinho e então, depois que as pessoas já beberam bastante, já não se importam mais com a qualidade, servem o vinho mais barato. Mas você fez exatamente o oposto. Guardou o melhor vinho para o final. Li um pouco sobre quanto tempo é necessário para fazer vinho. É um processo muito longo, que começa evidentemente com o plantio das sementes. Em seguida, leva vários anos para as videiras crescerem e produzirem uvas. Logo que as uvas se desenvolvem, amadurecem e estão no ponto certo, devem ser colhidas e processadas para a produção do vinho. Em geral, pode levar de 3 a 5 anos antes que o vinho possa começar a ser engarrafado. E isso se tratando de um vinho de qualidade mediana. O vinho de boa qualidade leva entre 5 a 7 anos para ser produzido. É envelhecido para ter a qualidade e o valor aumentados, o que pode demorar décadas. Normalmente, para ser considerado de boa qualidade, um vinho deve ter 20 ou 30 anos de idade. No entanto, em seu primeiro milagre público, Jesus produziu o vinho da mais fina qualidade em uma fração de segundos. Ele fez em instantes o que normalmente levaria décadas para ser produzido. Assim, se você estiver preocupado por não ter tempo suficiente para realizar os seus sonhos e objetivos, é preciso lembrar que, assim como Jesus acelerou o processo de vinificação, Deus pode fazer em uma fração de segundos o que de outra forma poderia levar muitos anos. Talvez, falando em termos humanos, você levaria 20 anos para quitar a sua casa. Mas a boa notícia é que Deus trabalha no ramo da aceleração. Ele pode dar a você uma boa oportunidade que irá impulsioná-lo 30 anos em direção ao futuro. Ele pode transformar água em vinho. Sinta-se encorajado com essa notícia. O Deus que servimos sabe como acelerar os processos, quebrando as leis naturais. Ele pode levá-lo mais longe e mais rápido do que você jamais poderia imaginar. A declaração de hoje é essa. Eu declaro que Deus irá acelerar o seu plano para a minha vida à medida que eu colocar a minha confiança nele. Vou realizar os meus sonhos mais rápido do que pensava ser possível. Não irá demorar anos ou décadas para que eu supere um obstáculo, fique livre das dívidas ou conheça a pessoa certa. Deus está fazendo as coisas mais rápido agora do que antes. Ele irá me dar a vitória mais cedo do que imagino. Ele tem bênçãos que vão me impulsionar anos à frente. Esta é a minha declaração. E para isso eu vou trazer uma mensagem que vai trazer conforto ao seu coração, uma mensagem para que você durma em paz, e por isso também eu quero orar pela sua vida. Eu creio que o Senhor sabe o que é melhor para você e por isso você precisa descansar. Você precisa confiar de uma vez por todas, porque Deus não falha, irmãos. Deus é fiel em todas as suas promessas. Então, antes de começarmos essa mensagem, esse momento de oração, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, é só você clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que o YouTube te envie uma notificação no celular toda vez que eu colocar um vídeo novo. E caso você não receba essa notificação, é só você entrar no YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior e assim você vai ver o vídeo mais recente, tá bom? Para começarmos esse momento de oração dessa noite,
Eu quero ler para vocês uma passagem em que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Está no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 27 ao 28, que diz assim: Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Aleluia! Aqui está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E aqui está dizendo também que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, irmãos, vocês que estão aí sofrendo, às vezes passando por lutas, pensando em desistir, saiba que o céu está contando com você. O céu está de olho em você. Saiba que o Espírito Santo de Deus está com você. Você que já entregou sua vida para Jesus, creia que o Senhor não te deixa só. O Senhor, Ele faz com que tudo contribua para o seu bem. E eu sei que existem algumas coisas neste mundo que nós nunca vamos entender, não é verdade? Eu não sei a resposta de tudo, e quando alguém chega para mim e pergunta: Pastor, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu? Eu simplesmente respondo: meu irmão, minha irmã, eu não sei o porquê, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus te ama muito e Deus é mais sábio do que você. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então confie em Deus. Hoje você não entende, mas amanhã você pode entender. Se Deus quiser, Ele te revela tudo. Deus é fiel, Deus não tem prazer nenhum em nos deixar confusos. Aliás, a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então o Senhor é um Deus claro, um Deus transparente, mas Ele não vai te revelar tudo da noite para o dia. As coisas de Deus, as coisas espirituais, muitas vezes acontecem a longo prazo. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse: Abraão, sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não revelou para ele o próximo passo, porque Ele estava esperando que Abraão obedecesse pela fé. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Ou seja, você não pode ficar olhando as circunstâncias, não pode ficar tentando adivinhar o que Deus vai fazer. Simplesmente acalme o seu coração, confie em Deus e faça a sua parte. Amém? Muitas vezes vai parecer loucura o que está acontecendo com você, as pessoas à sua volta vão achar que você é irresponsável porque você não está se desesperando com os problemas, mas na verdade é a paz de Cristo que está guardando o seu coração. Glória a Deus. E talvez você tenha sofrido com uma derrota na sua vida. As coisas estavam indo bem e de repente tudo mudou. E você agora se pergunta: o que será que está acontecendo? Será que eu fiz algo de errado? Por que será que está acontecendo tudo isso? Meu irmão, nem sempre é porque você errou, nem sempre é porque é consequência do pecado. Nós vivemos em um mundo mau, nós sabemos que existe sim uma batalha espiritual, e ontem mesmo um amigo meu disse que ele estava super bem, Deus está abençoando a vida dele, a família dele, só que de repente veio como se fosse uma nuvem escura sobre ele. Ele começou a pensar somente em derrota, começou a vir aqueles medos lá do passado, e eu falei: irmão, você passou por uma batalha espiritual. Saiba disso, o diabo, ele também trabalha contra a nossa vida. Da mesma forma que Deus tem planos de paz, planos de esperança, que Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. O inimigo também, ele fica à espreita, esperando o momento certo para nos derrubar, para nos prejudicar. E eu fico imaginando o que passava na cabeça de José, por exemplo. José era um homem que tinha promessas de Deus. Deus tinha planos para ele grandiosos, mas o diabo também tinha. E então o diabo percebeu que os irmãos de José eram ciumentos, não gostavam de José. E o que aconteceu? O diabo usou os irmãos para atacar José. E então aqueles irmãos lançaram José no poço, depois eles tiveram a ideia de vendê-lo como escravo, e eles então armaram tudo contra José. E quando eles viram que José estava se aproximando deles, eles gritaram: "Ia lá, ó, lá vem o sonhador, o tal sonhador." Irmãos, olha a astúcia do inimigo.
O diabo sabia que José tinha um sonho de Deus no coração dele. E ele usou aqueles irmãos para zombar, para fazer José esquecer daqueles sonhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando é Deus que coloca o sonho no seu coração, ninguém tira. O diabo não tem poder. O mundo vai tentar te fazer desacreditar, mas esse sonho vai queimar cada vez mais forte no teu coração. Então, a partir dali, tudo foi contribuindo para o mal. Na vida de José, parece que tudo foi dando errado, na verdade. Mas o tempo foi mostrando que Deus estava no controle. A Bíblia diz que José então foi contratado para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E aquele homem era muito importante ali no Egito. E ele tinha uma esposa muito bonita, uma mulher muito vistosa. E aquela mulher, quando viu José, ela se encantou por ele, porque era um homem diferenciado. Apesar de ser um jovem, um adolescente, era um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E ela então tentou agarrar José, tentou seduzi-lo, mas José, ele fugiu daquela mulher, ao ponto de que as roupas dele ficaram nas mãos daquela mulher. E aquela mulher então, usada pelo diabo, ela contou tudo para o seu marido e ela disse que José tentou seduzi-la, tentou ficar com ela. Então José naquele momento foi preso injustamente. Olha como é que são as coisas, né, irmãos? Parece que a gente quer fazer o bem, a gente quer andar com Deus e as coisas só andam para trás. Mas, meu irmão, continue firme, porque enquanto José estava na cadeia, a Bíblia diz que Deus era com ele e Deus prosperava José. Então, irmãos, às vezes a gente tem uma ideia errada de sucesso, uma ideia errada de prosperidade. Deus pode estar com você nesse vale e você prosperar mesmo no deserto, na situação difícil. E então, quando tudo parecia perdido, parecia que José estava esquecido, abandonado naquela cadeia, Deus moveu as peças e José ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. E José então, a partir dali, se tornou governador do Egito. Olha que diferença, olha que contraste, irmãos. Em um dia ele estava preso, ele estava esquecido, mas Deus não se esqueceu dele. E Deus também não se esquece de você. Da noite para o dia o Senhor pode mudar a tua história. Basta que você continue fiel, não negocie os seus valores. E José só foi colocado no muito porque ele foi fiel no pouco. Era um homem de oração, um homem que andou com Deus. Amém? E a mesma coisa vai acontecer com você. Por isso eu quero orar pela sua vida agora. Eu creio que Deus tocou no seu coração. Eu creio que o Senhor vai tirar muitas coisas do seu caminho, muitas coisas que não estão de acordo com a vontade dEle. E Deus então vai fazer a obra. Deus vai te honrar para que você honre ao Senhor e glorifique ao seu nome. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta noite para Te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós abrimos nossos olhos, nós respiramos, nós convivemos com pessoas, nós temos um corpo, temos saúde. Senhor, eu quero Te agradecer. Quantas maravilhas, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Coisas que nem pedimos em oração, o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado. E eu creio, meu Pai, que é por causa dessas orações. A Tua palavra diz que o Senhor ouvirá cada uma das orações dos Seus filhos. E é por isso que eu Te peço, Pai, olha para a vida de cada irmão e cada irmã que estão orando junto comigo, meu Pai. Eu não sei o que eles estão passando, são tantos pedidos de oração. Eles têm deixado aqui, Pai, pedido socorro, oração por casamento, por finanças. Deus, são tantas áreas que precisam do Teu milagre. Senhor, tem misericórdia de nós. Oh, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão, tire toda dor, toda pressão no peito, pressão na alma, toda humilhação, Senhor. Nós entregamos no Teu altar. Quantas pessoas chorando agora, Pai, entregando tudo no Teu altar. Pessoas que estão sofrendo injustiças dentro da sua própria casa, no casamento. Jesus, tenha misericórdia. Oh, Senhor, nos ajude a lembrar da Tua palavra, que diz que não existe provação que não podemos suportar e que o Senhor sempre faz o melhor pelos Seus filhos. Oh, meu Pai, nós não entendemos muitas vezes os Teus caminhos, mas nós estamos confiando agora que o Senhor sabe o que é melhor para nós.
É só questão de tempo, é só questão de continuarmos fiel a Ti dia após dia. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a já louvarmos e engrandecermos ao Teu nome antes do milagre chegar. Que possamos ser fiéis, obedientes, que possamos dar um bom testemunho e que o Teu nome seja glorificado através de nós. Por isso, meu Pai, eu te peço, fortaleça a fé dessa pessoa, porque se ela estiver unida contigo, Pai, tudo coopera para o nosso bem. Oh Deus, abre portas de emprego, abre portas no relacionamento, tantas coisas, Pai, mas que acima de tudo a gente esteja firme com o Senhor, porque assim o diabo, o mundo, nada vai poder roubar os planos que Tu tens para nós. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Muito obrigado por vocês terem orado junto comigo. Todos os dias eu sinto uma paz muito boa, me sinto muito bem de ver os testemunhos de vocês. Quantas pessoas já chegaram para mim, me pararam na rua e falaram: pastor, as tuas orações estão mudando a minha vida, da minha família. Irmãos, eu sei que eu não sou nada, eu estou apenas cumprindo o chamado que Deus me deu para abençoar você, para servir você. Eu não te conheço pessoalmente, eu gostaria muito, mas eu espero que um dia a gente possa se encontrar e mesmo que a gente não se encontre aqui nessa terra, lá na eternidade com Jesus, nós vamos rir muito, nós vamos louvar muito ao Senhor, porque Deus é um Deus de alegria, um Deus de paz, e lá não haverá mais sofrimento, toda provação, toda tentação que você enfrenta, tudo vai ter passado, não vai existir mais pecado, dor, morte, tudo será novo e eu espero te encontrar lá. Basta que você creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e que você ande com Ele todos os dias da sua vida. Amém? Não se esqueça também de compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família. Vamos expandir essa corrente de oração e eu creio que grandes coisas o Senhor fará por nós. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.